Olá pessoal, eu sou a Márcia Quintiliano, sou advogada e hoje eu estou aqui mais uma vez trazendo para vocês algumas informações referentes a essa crise econômica que afetou as escolas particulares, tanto escolas de nível médio, fundamental e universidades, com relação às inadimplências, né? Bom, muita gente tem me perguntado referente às negociações, renegociações, enfim, no sentido de colocar em ordem, né, essas pendências com as mensalidades. E, por outro lado, os gestores, mentores de escolas, mantenedores, aliás, de escolas particulares e universidades também têm as suas dúvidas de como fazer para cobrar essas mensalidades. Até porque, vale dizer aqui, que os contratos de prestação de serviços com relação às mensalidades escolares são contratos diferenciados. Claro, estamos lidando com a educação. E então essa cobrança também ela é realizada de uma forma realmente diferenciada com relação aos outros tipos de contratos de prestação de serviços aí diversos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos aí três possibilidades, tanto para a escola, aos proprietários, né, das instituições, quanto para os consumidores, né, porque é uma relação consumerista, essa relação contratual aí com as escolas. Então, envolve também algumas questões importantes que nós podemos começar a tratar aqui. Eu tenho aqui algumas questões que me chegaram e acredito que também pode ser algum objeto de dúvida de alguém aí que esteja me assistindo nesse momento. Então, vamos lá. Aqui no sentido de minimizar, né, conflitos, o que nós podemos fazer, né, para que essa questão seja resolvida de forma menos agressiva, de forma mais econômica até, né, com menor prazo de tempo. Foi me perguntado o seguinte: o aluno, no caso, né, o aluno que está devendo, ele tem um débito com a escola, então o aluno em débito, né, ele deve tentar um acordo com a escola para poder quitar essa dívida? É óbvio, né? É um caminho que é o primeiro, nesse primeiro momento, nós sempre indicamos a tentativa de um acordo para liquidar esse débito e essa tentativa diretamente com a universidade. Então, minha opinião é que esse é o melhor caminho. Então, eu estava dizendo das três fases, estava comentando que existe três tipos de cobranças que as escolas efetuam, né, na prática. Então, o primeiro é a cobrança interna. O que é isso? A escola, ela aguarda 30 dias para chamar o aluno para conversar. Ela vai notificar de alguma forma, dar uma carta, né, alertando que tem esse débito e que gostaria de que o aluno se manifestasse a respeito, conversasse a respeito. Então, essa cobrança interna. É a própria escola que vai comunicar esse aluno inadimplente em 30 dias. Passou 30 dias, ela já chama, já comunica para essa tentativa de resolver esse problema. Então, essa é a primeira etapa. Depois, nós temos a cobrança externa. O que é isso? Normalmente, essas instituições, elas têm um departamento de cobrança, algum escritório fora da universidade, fora da escola, que efetua essas cobranças. Então, é de uma forma externa. Aí, esse escritório contratado, a partir passados esses 30 dias, essa primeira fase, aí esse escritório entra em ação, né? Aí começa ali realmente uma chateação, porque depende muito mesmo do tato, do feeling, da experiência desse escritório de cobrança na hora de lidar, né, com a realização da cobrança desses contratos, como eu disse no início, que é um contrato diferenciado. Eu acho que assim, é uma forma mais delicada de você abordar a cobrança, porque nós estamos lidando com pessoas que estão numa situação, numa relação onde o objeto, digamos assim, né, o objeto ali do contrato, da prestação de serviço é o ensino,
né? Então, essa cobrança, ela deve ser feita, deve ser abordada ali de uma maneira mais delicada, especial, né? No sentido de resolver uma situação e também não perder este aluno, porque é interessante para a instituição manter uma boa relação com este aluno para que ele consiga efetivamente quitar o débito e a escola não perde o aluno. Né? Não perde aquele aluno que de repente lá na frente pode trazer outros alunos também para a escola. Não é verdade? Então, sempre é importante essa abordagem de uma maneira dentro do bom senso, uma maneira mais delicada, que eu quero dizer, uma forma de não criar um litígio, né? Que aí não consegue resolver e depois isso vai parar onde? No judiciário. Uma coisa que poderia ter resolvido de uma forma mais tranquila. Então, essa é a segunda etapa, que é a fase da cobrança externa, onde a escola já não vai intermediar, ela manda, ela paga, né, para um escritório de prestação de serviço aí de cobrança, e é esse escritório que nunca nem viu esse aluno, não sabe nada, né, de repente desse aluno, do problema que esse aluno está enfrentando, e ela entra com tudo ali, fazendo a cobrança, ligando, mandando carta, notificando, né, aquela coisa maluca que a gente sabe que é uma empresa de cobrança, com todo respeito ao profissional que realiza essa atividade, mas realmente é bem agressiva. Bom, e a terceira etapa, infelizmente, né, ou felizmente, não sabemos, né, a gente fala assim, mas cada caso é um caso, né? Então a terceira etapa é a fase judicial. É onde já tentou aquela primeira fase interna, aquela etapa interna de cobrança, a externa, que é através do escritório de cobrança contratado pela instituição, e aí realmente não conseguiu, né, fazer um acordo para quitar aquele débito. Então vem a terceira fase, a terceira etapa, que é a judicial, onde a pessoa, através de um advogado, principalmente, é o que é o recomendável, né, porque o advogado ele vai saber analisar contrato, ele vai saber fazer as tratativas com o advogado da instituição ou diretamente com alguma pessoa responsável pelo setor de cobrança, enfim, a abordagem é diferente, porque a pessoa do senso comum, que não é da área do direito, não vai saber, não vai entender alguns termos técnicos, não vai saber como fazer essa negociação dessa dívida, até porque envolve o emocional. Então a pessoa está nervosa, né? A pessoa está ali numa situação já difícil, porque normalmente se ela está devendo a faculdade ou o pai desse menor está devendo, está inadimplente aí com as mensalidades da escola desse filho, é porque realmente a coisa já degringolou e ele não está devendo só para a escola. De repente, ele tem outros débitos para serem quitados também. Principalmente porque hoje nós estamos falando de uma época em que estamos atravessando uma crise mundial, uma crise econômica mundial por conta dessa pandemia. Então, muita gente desempregada, muita gente com seus rendimentos diminuídos, né? Então, assim, a pessoa vai estar com a cabeça a mil. Como que ela vai negociar sozinha? Então, a importância de um profissional, de um advogado para intermediar é fundamental. Sempre recomendável a presença de um advogado nesse momento. Bom, então, como aqui uma outra questão, né? As escolas são obrigadas a negociar reduções ou parcelamentos de dívidas? Essa é uma pergunta, né? Ou a faculdade, ou a escola, como eu disse, né, de ensino médio fundamental. Ah, elas são obrigadas? Está na lei que elas têm que fazer isso? Então, não. Elas não são obrigadas a fazer o que não está na lei. Ninguém é obrigado a isso. Assim como, né, o aluno também não é obrigado a se matricular em determinada escola particular ou fazer algo, né, que não seja de acordo com a lei. Então, a escola está lá disponível, a pessoa procurou, o consumidor procurou aquela instituição, resolveu se matricular lá de livre e espontânea vontade. Então, a escola, ela não é obrigada a parcelar, né, a reduzir o valor da dívida, nada disso. Porém, diante dos fatos, né, diante de tudo que está acontecendo aí no mundo, claro que é recomendável que essa negociação, que essas escolas estejam abertas a negociar, né? Por quê? Quando falamos em acordo, todo acordo, ele envolve o quê? Concessão. Né? Cada um cede um pouco de cada lado, porque senão não tem acordo.
Se você não cede, o outro não cede e não vai sair acordo nunca. Né? Então, assim, apesar delas não serem obrigadas por lei, né? Eu vou até passar para vocês aqui, como eu estou dizendo, né? A redução, o parcelamento, tudo é um ato privativo e voluntário da instituição. Então, assim, ela só cabe a ela decidir, não é a lei. E fora isso, além de ser privativo, né, é só a escola que vai dizer se quer ou não fazer essa redução ou esse parcelamento, é um ato voluntário. O que é ato voluntário? Depende da vontade. Então, vai muito da vontade, da boa vontade, digamos assim, né? Então, a lei não obriga ninguém a receber menos, né, do que aquele, né? Ela tem direito a um valor, a lei não obriga ele, essa pessoa, essa instituição a receber menos do que ela tem direito, né? Ou até mesmo parcelar uma dívida. Isso não tem, a lei não diz que existe essa obrigatoriedade, né? Então, né, como o artigo 5º da Constituição Federal aqui do Brasil, né? Então ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Né? O devedor não pode exigir, né? Aquele que está devendo não pode, eu vou exigir sim o desconto, vou exigir um parcelamento. Não pode, porque a lei diz que não é assim, né? Então, se a escola desejar, se achar que vale a pena para a escola também, dependendo do tipo de acordo, se for viável, a escola vai sim, claro que vai fazer o acordo, né? Então, até porque essa prática, né, essa prática de ficar incentivando o desconto e o parcelamento, agora eu estou falando pelo lado da instituição, né? Essa prática de incentivo de desconto e de parcelamento pode, né, eu não vou generalizar, mas ela pode muito bem incentivar o inadimplemento, né? Ou seja, vai incentivar as pessoas a ficarem devendo, porque sabe que vai ter um desconto lá depois, eles quebram aí metade do valor da dívida, tira, né, sei lá, enfim, facilita a parcela. Então, assim, é para não incentivar isso. Não estou generalizando, porque existem pessoas e pessoas, né? Casos e casos. Mas normalmente as escolas pensam dessa forma, né? Os proprietários da instituição, né? Então, também ainda falando né, pelo lado da escola, vale muito a pena esse parcelamento, né? De forma que essas parcelas vão ser atualizadas mês a mês, vai estipular um juro legal, né, juros legais, né, no caso, vai haver então a correção, juros legais, vai se estipular uma multa, no caso, né, se a pessoa não honrar com o pagamento daquele acordo, né, no caso do parcelamento, enfim. Tudo isso, obviamente, é feito com o intermédio de um advogado, onde esse acordo vai ser formalizado, vai haver cláusulas aí nesse acordo, porque esse acordo vai ser um título executivo, onde se a pessoa, aquela que deve, não cumprir com o que ficou acordado, o que ficou combinado, a escola, a instituição vai poder executar. Né? Então, por isso a importância da presença, o acompanhamento do advogado. E toda universidade, toda escola geralmente tem, claro, tem o seu advogado para poder fazer essa intermediação, digamos assim, né? Então, dessa forma, né, tudo de uma maneira formalizada, né, dentro de um termo legal, tudo bonitinho, é muito mais fácil para que a instituição receba aí, tá entrando o dinheiro, tá recebendo para ela se manter, de repente, aí um equilíbrio para ela continuar no mercado. Nós sabemos que muitas instituições estão quebrando, muitas instituições estão fechando as suas portas, porque dentro desse momento que nós estamos vivenciando, elas não estão conseguindo honrar os seus compromissos, não estão conseguindo pagar também os seus professores, né, as suas contas para manter uma empresa ali funcionando. Então, elas também têm que receber, né, elas têm o direito de receber essas mensalidades que estão em aberto. Então, muitas delas, geralmente essas situações acabam caindo aí na esfera judicial, né, quando realmente não tem nenhum acordo amigável. Né? Então, outra questão, né? Mas a escola tá segurando, né, documento aí do aluno que está devendo, então a escola pode reter algum documento?
do aluno porque ele está inadimplente? Pode? Não, de forma alguma. Jamais, jamais pode reter documentação, porque uma coisa é a dívida, né? Uma coisa é a dívida do aluno, referente ao aluno, as mensalidades que o aluno tem com a escola, que estão em aberto e inadimplente. Uma coisa é a dívida, que ela pode ser cobrada, como eu expliquei no início, de três, né? Através daquelas 3 etapas: cobrança interna, cobrança externa e, por fim, a judicial. Então, uma coisa é a dívida, outra coisa é a questão dos documentos desse aluno. Jamais, jamais a escola pode fazer isso, segurar um documento do aluno, como tem aqui essa pergunta, né? Então, a parte acadêmica não se confunde com a dívida, de jeito nenhum, né? Então, como que acontece isso? Terminou o semestre, né? Acabou o semestre, que normalmente, né, universidade, são períodos semestrais, né? Então, ou de repente, quando é escola, ensino médio e fundamental, terminou o ano letivo, né? Acabou o semestre, acabou o ano letivo, a escola é obrigada a devolver toda a documentação desse aluno, mesmo que esse aluno esteja devendo. Claro, imagina, não tem, uma coisa não se confunde com a outra, né? E aí, o que a escola faz? Tá, devolve a documentação e procura resolver esse problema da dívida ou de forma amigável, né, ou de forma judicial. Não tem outro caminho, né? Então, tome cuidado com isso, né? A escola não pode fazer isso, tá? E outra coisa aqui também. Bom, desligamento do aluno pode ser feito antes do ano letivo terminar ou antes do semestre, enfim? Como assim? A escola vai e fala, ó, cancelamos aí, você não vai poder mais assistir aula, você tá fora, né? Você não faz mais parte aqui da escola, enfim. Também não pode. Jamais, jamais a escola pode fazer isso, né? Como eu disse, uma coisa é a dívida, outra coisa é a parte acadêmica, não pode. Mesmo que ele está inadimplente, ele tem direito sim a concluir aquele período, o ano letivo ou o semestre. Não tem como a escola já desligar o aluno porque ele está inadimplente de forma alguma, né? Isso não pode de forma alguma. Por quê? E também não pode haver constrangimento. Aonde que está isso que eu estou falando para vocês? Eu já vou passar assim. É o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 9.870 de 99. Então, é proibido qualquer penalidade pedagógica, ok? Então, fica o alerta. A escola não pode desligar o aluno em função da inadimplência ali. Ele tem que aguardar o período do ano letivo, se for fundamental, o ensino médio fundamental, ou se estamos diante de uma relação, né, aluno de faculdade, né, universidade. Tem que esperar o semestre terminar, tá? Aí, outra questão, se tem alguma lei, né, que tá lá, onde está escrito que a escola precisa aceitar um aluno inadimplente, isso tem alguma lei que diz que a escola tem que aceitar um aluno inadimplente, né? Também não tem, tá? Não está escrito isso em nenhum lugar na lei. Agora, a Constituição Federal, né, ela diz o quê? Que nós somos todos iguais em direitos e obrigações. Assim, como eu havia dito, eu não posso obrigar ninguém a se matricular na minha escola, por exemplo, eu sou dona de universidade, uma faculdade, uma escola, enfim. Eu não posso obrigar a pessoa a se matricular na minha instituição, entendeu? Então, da mesma maneira, ninguém poderá me obrigar a aceitar um aluno que esteja com dívidas, né, ou não. Entendeu? Estando com dívidas ou não, tá? Então, mesmo com dívidas ou sem dívidas, eu não tenho aquela obrigação de aceitar determinado aluno. Onde que tá isso que eu tô falando? Artigo 5º da Constituição Federal, em seu caput, no inciso 2º, tá? Outra pergunta, vamos lá. Se você, pai de aluno, ou o próprio aluno, né, quando maior de idade, quando que pode acionar o PROCON? Claro, a qualquer momento. A qualquer momento você pode acionar o PROCON para resolver essa questão da inadimplência. Por quê? Porque a educação é considerada uma relação de consumo, consumerista, como eu havia dito no início da nossa conversa aqui. Então, existe o quê? Essa relação consumerista, relação de consumo. Existe uma prestação de serviço pela escola, né, até o fim do ano letivo. E, além disso, também o PROCON ele pode auxiliar em uma composição. Essa composição de forma amigável, claro, entre as partes, né? Mas eu digo aqui, como eu já disse num outro vídeo anterior a este,
Se o problema não for resolvido dessa forma administrativa, onde a pessoa procura o PROCON para intermediar um acordo amigável aí entre as partes, entre a instituição e o aluno, mais uma vez eu falo, a importância de um advogado nesse momento é fundamental. Então, não havendo, né? Tá bom, a pessoa resolveu, antes de falar com o advogado, ela resolveu procurar o PROCON, que é uma instituição séria também. Não estou aqui dizendo que não é importante a procura ao PROCON. Claro, é um caminho administrativo. Mas eu acredito também que se você não conseguiu resolver essa questão através de uma conversa com a escola, você, pessoa física, sozinho, não conseguiu resolver a sua questão através do PROCON, por exemplo, ou mesmo assim você ficou insatisfeito com determinada proposta de acordo, claro, procure um advogado especialista que vai te ajudar, né? Vai te ajudar a resolver essa questão. Importante também um advogado que saiba mediar, né? Então, o mediador de conflitos, eu sou mediadora de conflitos também, advogada, enfim, ele consegue, através de uma técnica da mediação, resolver essa questão, onde as partes vão compor ali um acordo que melhor convém a ambas as partes, claro, né? Fazendo alguma concessão, obviamente, de repente vai ceder um pouco aqui, o outro cede um pouco lá, mas elas vão chegar no denominador comum, né, através dessa mediação, desse conflito com o profissional, né, ali adequado, onde vai se estabelecer um acordo que seja bom para ambas as partes. Diferente que se realmente não houver um acordo através de uma mediação desse conflito com um profissional, né? Diferente que assim, se isso vai parar na justiça, o juiz bate o martelo, decide e acabou. Doa quem doer, entendeu? Então aí é um terceiro decidindo por vocês. Por isso, gente, fica a dica, tá? Eu percebi que muitas pessoas ainda estavam com dúvidas, né, de como resolver. É uma situação bem atual, né? As pessoas estão passando por este problema devido a essa crise econômica que estamos enfrentando com relação à pandemia. Então, muita gente desempregada, muita gente devendo para tudo quanto é lado aí, enfim, não só para a escola, para vários outros setores. Muita gente com, como eu disse, os rendimentos diminuídos. Essas pessoas estão também querendo resolver a situação para dar continuidade, né, na sua vida. E aí, por outro lado, as escolas que estão quebrando também, né, e as escolas que ainda querem tentar manter a instituição em funcionamento, né, com a expectativa de que assim que nós, após pandemia, né, como é que vai ser? Então, a importância de se manter estes alunos como seus alunos matriculados, né, para que não se perca esses alunos, porque o próximo ano vai chegar, e aí a importância de você manter ali esse pessoal é onde para fazer a máquina continuar funcionando, aí a economia, né, depois retomar de alguma forma, aí mesmo que com suas dificuldades, mas para continuar no mercado, né, essa instituição, não fechar, enfim. Então, gente, fica a dica, tô aqui à disposição, se alguém precisar, pode escrever, deixar aí um recado, um comentário, eu também tô deixando para vocês aí meus contatos. Enfim, estou à disposição para quem precisar, tirar alguma dúvida, uma consulta ou até mesmo para atuar em alguma situação, fico aqui à disposição, tá bem? E para você que ainda não conhece meu canal, fica o convite, né, para que conheça o meu canal, se inscreva, curta os vídeos aí, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo aqui. E vamos que vamos, pessoal. Tudo tem jeito, tá? Nem tudo tá perdido. É só questão de boa vontade mesmo, de ambas as partes, é óbvio. E você tá sempre acompanhado aí de uma pessoa que vai te orientar de uma forma correta para que esse conflito seja resolvido de uma forma menos traumática, né? Mais pacífica, digamos assim, uma forma pacífica, mais econômica, uma forma econômica e uma forma rápida, e não ficar aí de repente levando, né, um processo aí, de repente ficar aí na justiça de um longo período, né, um desgaste emocional para todo mundo. E dinheiro, né, que aí você gasta muito mais, tá bem? Então, pessoal, era esse o bate-papo que eu queria ter com vocês hoje. Fica aí a dica, espero que vocês fiquem bem, né? E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.